coisa com vocês, tá bom? Vamos lá, como é que eu começo a organizar a coisa? Aqui, primeiro, assim, dar um overview aqui, materiais em PowerPoint, depois eu vou lá no Excel, depois eu vou no R, tá? Fazer essa sequência aí de etapas, tá bom? Então, conforme prometido, hoje, regressão múltipla, né? Então, tá aqui, né? Uma técnica não é uma técnica para explicar, prever o comportamento, né? Técnica para explicar, prever o comportamento de uma variável, né? Métrica, o y, de acordo com a variação de outras variáveis. x1, x2, etc. Né? Então, por isso que ela tem uma fórmula aqui, né? Começar com uma nomenclatura. Se você for falar um dia com alguém, e a pessoa começa a falar, fiz um modelo de regressão, tal, vai começar a soltar uns termos, você não ficar boiando, né? Então, nomenclatura, ou beta zero ou alfa, normalmente o povo fala alfa, tá? Também chamado de constante, né? Então, assim, ó, a fórmula, né, da regressão é sempre y igual beta zero, alfa, mais beta 1, x1, beta 2, x2, tá? Daqui a pouco a gente vai para o Excel, deixar claro todos esses termos aqui, né? Então, assim, o que é o beta zero ou o alfa? Também chamado de constante. Para falar, qual que é a constante do modelo, qual é a constante e tal. Normalmente, constante tem muita dúvida por parte de aluno e quem está iniciando na coisa. Beta 1, beta 2, etc. Né? São os parâmetros estimados, os betas estimados ou os coeficientes estimados, tá? Normalmente você vai ouvir todos essa nomenclatura aí, quase que eu tentei ajustar aqui o subscrito aqui, não foi, né? Ele só vai deixar vou deixar aqui, depois eu ajeito ele, né? Então, cara, parâmetro estimado, beta estimado, coeficiente estimado, realmente tudo a mesma coisa, tá? Seguinte, aí outra coisa, né? Isso aqui é difícil alguém falar, mas a gente fala, né? O Y chapéu, né? O Y hatch, né? Assim, são os valores previstos, né? De um modelo de regressão. E o E é o erro, né? Então, o que é o erro? É a diferença entre o teu Y real e o seu Y chapéu. Tá bom. Então, resumindo a técnica, né? É um método, assim, como é que se obtém uma fórmula de previsão para uma variável, né? O método para isso é encontrar a melhor relação linear matemática possível entre os dados, respeitando o seguinte objetivo: os erros ao quadrado, ou seja, os valores de erro do modelo elevados ao quadrado, a soma, né, terão a menor soma possível. Por isso que o método de regressão mais famoso, por dizer assim, é chamado de regressão por mínimos quadrados, tá bom? Então, assim, esse é o resumo do resumo do resumo da coisa. Agora vamos para o Excel para a gente ver esses pontos um a um, tá bom? Acabou aqui. Não, tá bom. Daqui a pouco a gente vem com essas outras coisas aqui, com a significância dos parâmetros, interpretação do R quadrado e o cuidado com com relações espúrias ao construir modelos. Então, eu vou abrir aqui um Excel, tá bom? Olha só, vou deixar uma planilhinha aqui em branco, tá? Eu já deixei aqui uns dados meio prontos, assim, para a gente ir colocando, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou preencher essas células em amarelo aqui, uma coisa que é sempre muito intuitiva para você dar um exemplo, tá? Eu estava ontem mexendo lá com a pesquisa Origem e Destino, né, que é feita pelo metrô aqui, para entender todos os deslocamentos do povo na cidade de São Paulo. E tem lá um item lá, normalmente quando você... Quer ver? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui a internet aqui, ó. Pesquisa, origem e destino. É 2020 que foi feita, ou 2023, né, mais recente. Você vê aqui, ó, pesquisa, origem e destino 2023. Você vai ver, cara, tá?
Ó, tem um relatório aqui de pesquisa. Então, vou abrir o relatório rapidinho aqui. Baixar. Tem alguns insights assim que são legais, né? Vamos, meu. Faz logo esse download aí, né? O pior que eu tenho arquivo salvo aqui na minha máquina, mas até encontrar, até saber onde está. Mas é o seguinte, a gente vai fazer aqui uma análise entre distância que a pessoa tem que se deslocar e o tempo que ela leva para esse deslocamento. Acho que é muito intuitivo entender que há uma relação entre essas duas variáveis, tá bom? A hora que a pesquisa voltar aqui, baixar, a gente dá uma olhada nela. Então, vamos pegar assim, aqui tem fulano 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, 6 pessoas aqui. Aí vamos dizer o seguinte, olha, a distância aqui de deslocamento, que vai ser minha variável x, né? Eu até coloquei aqui. Vamos supor que o cara ele tem um deslocamento para ir para o trabalho, vamos assumir que a gente está fazendo isso, o trabalho dele fica a 2 quilômetros, tá bom? Então, a distância em que o deslocamento dele é 2 quilômetros e ele leva para fazer este percurso de 2 quilômetros, 1 quilômetro a cada 10 minutos, 20 minutos, tá bom, né? E aí tem uma outra pessoa que mora a 5 quilômetros, né? E ela leva, vamos dizer assim, 55 minutos para fazer esse deslocamento. Olha só, quando eu preencher essa célula, que eu vou dar o Enter, aqui o tal da correlação e do R quadrado aqui, né, que é a correlação elevada ao quadrado, já vão aparecer aqui preenchido, né? Lembra que eu abordei esse tema de correlação na semana passada, né, para a gente enxergar a relação linear entre variáveis métricas. Então, tá bom. Olha só, já deixei o gráfico de x aqui, x e y, pronto para receber esses dados. Bom, você deve ter ouvido no ensino médio que a distância, a menor distância entre 2 pontos é uma reta, né? Então, ó, tem aqui, ó, tempo 20 minutos, tá? Deixar em negrito esse cara aqui para ficar mais aparente. E a distância aqui, tá? Em quilômetros, deixar em negrito também, um pouquinho maior, um toque aqui de leve, 14. Vou aumentar isso aqui para ficar tudo no padrão, tá bom. Então, 20 minutos, 2 quilômetros, 5 quilômetros, 55 minutos. Bom, existem aqui duas observações. Veja que a correlação entre esses dados é 1, né? E aqui é muito importante dizer isso. A correlação entre dois pontos sempre vai ser 1, né? Então, porque é uma relação perfeita. Entre 2 pontos você desenha uma reta, né? É uma reta que passa nesses 2 pontos. Então, a correlação vai ser sempre 1. Importante dizer isso. Né? Muito bem. O Excel aqui, ó, olha só. Quando eu venho aqui no meu gráfico e eu vou pedir para ele adicionar uma linha de tendência aqui entre esses dados. Então, ele vai ligar esses dados. Não, só tem 2 pontos. Então, adicionar linha de tendência. Vai aparecer aqui exponencial linear, tá? Eu quero linear. Muito bem. Então, tem uma linha ali. Desenha uma linha, tá bom? Joia. E eu vou clicar nessa linha aqui e vou pedir a seguinte coisa: exibir equação no gráfico. O que significa isso? Eu vou ver a equação da reta no gráfico, tá bom? Exibir equação no gráfico. Apareceu um número aqui, então, tá? Uma relação matemática, tá bom? Deixa eu dar ali. Tá? Vou também deixar aqui de bate-pronto a minha linha de tendência. Formatar a de tendência, eu vou deixar aqui, ó, exibir valor de R quadrado no gráfico. Tem ali, ó, 1, tá bom? Muito bem. Olha só. Isso daqui, essa fórmula, foi obtida
por meio de um modelo de regressão, tá bom? Então, essa fórmula é o quê? Pela definição da técnica de regressão. Ela é uma fórmula para prever o tempo de deslocamento, variável y, né? O y aqui é o tempo, né? De acordo com a variável x, a distância, né? Então, poderia escrever, na verdade, deixa eu deixar aqui assim, não? Então, aquela fórmula eu poderia escrever assim, ó, tempo é igual a 11,667 vezes x. O que é x? X é a distância, né, em quilômetros. Aí tem ali menos 3,333. Então, olha só, utilizando lá o meu PPT, aquela minha nomenclatura. Estou só invertendo aqui para ficar igual o PowerPoint. O y é o tempo, né? O y é o tempo. O que é o menos 3,3333? É o meu alfa, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, até é o meu alfa, ou beta zero, né? Esse é o meu alfa ali, né? E o que é o meu... Né? Eu vou deixar aqui, né, ó, o alfa. O alfa estimado, né? Então, o alfa estimado foi menos 3,33 e o meu beta 1, o beta 1, né? O beta 1 foi, assim, é o meu parâmetro, né? Parâmetro para a variável x1, tá bom? Que é o quê? Distância em quilômetros. Então, para que serve isso? Serve para explicar, prever qual que é o tempo de deslocamento dado a distância. Ah, como assim, Rodolfo? Olha, então, se um determinado indivíduo aqui estivesse falando de uma pessoa que, para ir ao trabalho, está a uma distância de 10 quilômetros, né? Ah, tá bom. Então, a fórmula para eu prever o quanto de tempo ela vai levar é igual, né? Menos 3,33. Professor, o que é o menos 3? Calma, cara, estou falando, é a constante, relaxa, daqui a pouco a gente discute isso. Aí, mais 11, vou colocar 11,667 vezes a distância, né? Então, essa distância de deslocamento, 10 quilômetros. Ah, tá bom. Então, ó, o tempo previsto para uma pessoa que está a 10 quilômetros de deslocamento é 113 minutos, entendeu? Então, ó, seria bem maior. Joia? É isso. Tá? É uma explicação matemática para o relacionamento entre os dados. Olha só, eu vou fazer o seguinte agora. A gente coletou só 2 dados aqui. Aí vamos supor o seguinte: você entrevistou uma terceira pessoa e ela vai dizer o seguinte: eu estou a 3 quilômetros, tá, do meu trabalho e eu levo para esse deslocamento, eu levo 25 minutos. 25 minutos. Olha só. O que aconteceu aqui, ó? Mudou a minha fórmula de regressão. Mudou. Tá vendo? Então, ó, o meu alfa aqui, que era menos 3,33, ele virou menos 7,1429. O meu beta 1 aqui, que era o 11,667, agora ele é 12,143. Então, você está vendo que
com a adição de mais dados, o meu modelo de regressão muda, porque ele está agindo de acordo com aquele princípio. Qual princípio? Ele está buscando a melhor relação possível matemática entre esses dados, respeitando o quê? O princípio de que a soma dos erros, o quadrado dos erros, deve ser a menor possível. Cara, como assim, meu? Peraí. Olha só. Eu vou preencher mais um dado aqui, então. Eu tenho uma pessoa que também está a 3,5 km do trabalho, só que ela leva, vamos dizer assim, 45 minutos, tá bom? 45 minutos. Olha só. Cara, então temos aqui agora 4 pontos, né? Você vê que a reta ela não passa exatamente nos pontos, né? Ela tem um erro. Então, o que é o erro de um modelo? É a diferença entre o y real e o y observado. O que é isso? Eu vou desenhar aqui, ó. Tá vendo? Para esse ponto aqui, ó, tem um y real, que é 20. Tá? Vou citar com outro exemplo. Ó. Esse ponto aqui, ó, eu coloquei o vermelhinho perto, o y real dele é 45. É esse fulano 4 aqui, né? Agora, nessa minha fórmula de previsão, o y real para ele está aqui, ó. Qual que é o y real? Não, o y previsto. Que y previsto é esse? Vamos calcular. Então, vamos pegar esses 4 conjuntos de dados aqui, ó, e fazer a seguinte conta. Eu vou escrever aqui a fórmula do y previsto, tá? Para a gente ver. Então, vou seguir a fórmula. Igual menos 5,6. Vou pegar essa fórmula agora que está ali, tá? Mais 12,4 vezes o x. Bom, é isso, ó. Então, 19,2, 56,4, 31,6. Eu vou apagar esses dados aqui, ó. Vou escrever minha nova fórmula de regressão. Menos 5,6, 12,4. O y é o tempo, o alfa é agora menos 5,6 e o meu beta 1 é 12,4. Olha só. Veja que quando o deslocamento aqui é de 2 km, a minha fórmula está prevendo 19,2 minutos. Tá vendo? E não 20, como é o dado real. Tá bom. Quando o deslocamento é 5, essa minha fórmula está prevendo 56,4 e não 55. Quando o deslocamento foi 3, ela previu 31,6 e depois 37,8 para 3,5. Tá vendo? Então, as previsões estão aqui, ó. Então, o que é meu erro? O meu erro é o quanto eu previ em relação ao real, né? Ou o inverso, a diferença só vai mudar o sinal, né? Ó. Se eu fizer esse menos esse, 0,8. Como estava, menos 0,8. Vou deixar aqui que o meu erro é o quanto eu achei que ia dar, menos o real, tá bom? Então, o erro, depois, aqui, 1,4 desse, depois vai dar 6,6 e depois vai dar menos 7,2. Qual que é o meu erro ao quadrado? Deixa eu levar aqui, ó. Tá bom? Aí eu só vou colocar a soma aqui, ó, dos quadrados, tá bom? Então, ó, a soma dos erros aos quadrados aqui deu esse valor. Esse valor é, então, 98. O modelo de regressão ele tem esse princípio. E para esse conjunto aqui de 4 observações, não existe fórmula que me dê um valor de erro total ao quadrado somado menor do que 98. Esse aqui é o menor valor possível para a soma desses dados aqui. É esse o princípio da regressão. É assim que esta fórmula foi concebida. Né? Então, assim, você tem vamos dizer assim, uma busca matemática
para encontrar esses parâmetros aqui, ó, o 12,4 e o 5,6, menos 5,6. Qual foi a lógica, a regra para encontrar esses parâmetros? Nenhuma outra reta que passa neste plano de x e y tem um erro menor do que 98. Ah, como assim? Cara, pensa o seguinte, ó, se eu pegar e desenhar uma reta assim, ó, ela vai errar mais, ou seja, o erro os erros ao quadrado somados vai ser maior do que 98. Ah, se não fosse assim, fosse assim, também erraria mais, e assim por diante, tá? Então, este é o princípio da técnica, tá? É assim que esses números, vamos dizer assim, aparecem aqui para você trabalhar, tá bom? Olha só, você não precisa, por exemplo, no Excel, fazer tudo isso no braço. Quer ver? Depois eu vou fazer aqui no... Ah, olha só. E a gente está vendo aqui, ó, a correlação entre esses dados é 0,932 e o R quadrado, ou seja, a correlação ao quadrado aqui é 88. Olha só, se eu vir aqui no Excel, fazer assim, ó, dados, análise de dados. Aí eu vir aqui e colocar, selecionar regressão, tá bom? Ah, pessoa que fala, meu, no meu dados aqui do Excel não aparece essa análise de dados. Tem arquivo, opções, aí você tem aqui suplementos, aí, ó, esse aqui, ó, suplementos do Excel, você clica em IR, aí você tem que flegar esse ferramentas de análise, tá bom? É assim que você vai fazer ele aparecer aqui. Eu vou pegar aqui, ó, regressão, tá. Então, intervalo y de entrada. Ah, qual que é a minha variável y? Aqui o tempo, né? Ó. Bom, aí a minha variável x de entrada. Deslocamento, distância. Tá bom? Ah, tem cabeçalho, tem rótulos? Tem. Aí o meu intervalo de saída, onde é que eu quero ver os resultados desse modelo? Eu vou colocar aqui nova planilha e eu vou colocar aqui, ó, resíduos, tá bom? Olha só. Bom, aqui. Veja que R quadrado aqui, ó, o modelo. 880305. Exatamente isso daqui, ó. 880305. Tá bom? Só para vocês entenderem de onde está vindo. Então, esse número aqui, ó. Tá bom? O tal do R múltiplo, também é 93, era essa aqui, a correlação entre X e uma coisa e outra, né? Aí, olha só. Intersecção, vou olhar para cá, ó. E distância em quilômetros X, está aqui, ó. Isso aqui você vai ver, ó, distância em quilômetros X está exatamente com o valor do meu cabeçalho aqui, tá? Então, o que é isso daqui, ó? Apareceu coeficientes, ou seja, são os coeficientes estimados. Você está vendo aqui a sua fórmula em uma tabelinha. Então, cara, beleza, né? Então, o meu y, que é o tempo, né? Ele é igual a menos 5,6. O que é intersecção? É o tal do alfa, né? Então, é o tal do alfa lá, o beta zero, né? Então, assim, isso aqui é o alfa, isso aqui é o alfa. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais dele, tá bom? Então, tá, isso aqui é o alfa, né? E aí, mais 12,4 vezes o meu x1. O que é isso? Ah, é a distância, tá bom? Então é isso. Aí, aqui embaixo, ó, resultado dos resíduos. Aqui, ó. 0,8 menos 1,4 menos 6,6, 7,2. Tá vendo? Ó? Tempo previsto. E o que é o resíduo? É o previsto, é o real menos o previsto. Vou até inverter aqui, ó, como ele faz o erro. É o real menos o previsto. Né? Para ficar igualzinho, tá bom? O quadrado vai dar igual. Tá vendo? Ele dá igual. Tá bom?
Então, ó, o erro agora está igualzinho, 0,8, menos 1,4, menos 36, 7,2. Está vendo? Então, assim, eu fiz aqui, vamos dizer assim, no braço, a formuleta que aparece, para você ver, tá bom? Aí, se a gente pedir aqui o tal do batalha de tendência, exibir o valor do R quadrado, você vai ver aqui, ó, 8803, o valor que estava aqui, e este valor que já estava aqui, tá bom? Normalmente, como é que a gente interpreta esse R quadrado? Só para falar agora, aí daqui a pouco eu volto aqui com mais interpretação das coisas, tá? Isso daqui é o total da variância explicada de y com as variáveis x do modelo. O que isso quer dizer? Assim, olha, de toda a variação de tempo que uma pessoa leva para se deslocar, a distância me explica, porque quantas variáveis tem nesse modelo? Tem uma variável só, né? A distância. A distância me explica 88% de quanto o tempo varia, entendeu? Então, explica quase tudo, tá? Então, uma interpretação bastante fácil de fazer é essa, tá? Assim, você está explicando 88% da variação de y com o seu x, tá bom? Aí, agora você fala assim, pô, mas, cara, o tempo, né, não é só da distância. Tem, por exemplo, se o cara vai de trem, metrô, se vai de carro, etc e tal. Pô, beleza, isso são variáveis, x2, x3, x4, ou seja, são outras variáveis. Dá para colocar isso numa modelagem? Dá. Vamos colocar, tá bom? Eu vou fazer uma pausa aqui agora, só para dar uma organizada, voltar com outra planilha para a gente continuar essa interpretação, principalmente para a gente entender os tais dos coeficientes aqui e como é que a gente interpreta isso. Tem alguns cuidados aqui. Aqui a gente está com um conjunto de dados muito pequenininho, né? Então, muita calma nessa hora, tá bom? Já volto aqui, vou parar de compartilhar a tela, vou falar no Teams. Cadê? Aqui no Teams, fechar o compartilhamento e já voltamos, tá? Encerra a gravação por hora. Daqui a pouco eu volto do segundo trecho. E tinha só uma variável, né? Digamos assim, duas, né? A variável y, uma variável y, sempre uma variável y, e uma variável x, a distância. Bom, mas o legal da regressão é você colocar diversas variáveis, você tentar explorar mais os dados, né? Então, deixei aqui, ó, modelo 1, tal, com essas observações e tal, o errinho aqui. Muito bem, agora eu vou fazer um segundo modelo aqui para passar por outras coisas muito importantes, tá? Primeira coisa, a inclusão de novas variáveis nesse modelo. E eu já vou começar dando uma complicada, que é a inclusão do que a gente chama de variáveis dummy, né? Então, olha só, tem aqui as mesmas informações, tá bom? Vou deixar aqui essas coisas todas. Aqui, beta 1, beta 2, beta 3, tá bom. Vou apagar aqui o meu modelo. Tá? E, olha só, aumentei meu conjunto de dados aqui, tá, gente? Então, ó, várias distâncias. Aí tem os tempos aqui, ó. Então, em relação àquele outro conjunto de dados, eu vou dar um zoom aqui. Mais duas observações, uma de 8 quilômetros de distância, outra de 15, aí uma que leva 20 minutos, outra que leva 25. E eu coloquei aqui, né, como vai, né, assim, qual que é vamos dizer assim, qual que é o modal, né, para usar a terminologia lá da pesquisa origem e destino, qual é o modal? Então, você vai a pé, a pé, essas quatro primeiras aqui, aí essa aqui anda 8 quilômetros, né? Vai de carro, faz a viagem em 20 minutos. E essa aqui, que tem a viagem de 15 quilômetros, vai
de moto e faz em 25. Olha só que legal, né? Quando eu coloquei esse conjunto de dados aqui, você vê que a correlação foi lá para baixo, né? Ó, o menos 0,2. Então, olha só que interessante. O sinal negativo aqui está indicando uma relação contrária a essas duas coisas. Então, quanto maior o tempo, menor a distância, né? Então, cara, tá estranho, né? Assim, aí você vai olhar lá pro gráfico, ó, olha só como tá a coisa, né? Tá muito estranho, né? Por quê? Por que que tá estranho isso daqui, né? Por que que essa relação que antes era mais distância, mais tempo, aparentemente se inverteu, né? Você tem aqui uma observação, né? Que é a pessoa que vai de moto, que se desloca mais, e ela vai muito rápido. Então, vamos dizer assim, esta observação aqui está interferindo na relação de tudo, na relação geral entre tempo e distância. Fala, poxa, né? O ideal, então, vamos dizer assim, seria, vamos ver se vocês acompanham aqui, eu ter um modelo que seja assim, né? Qual que é o tempo, né? Assim, qual que é o tempo, o meu y, né? Não só de acordo com a distância, né? Se eu vou colocar aqui, né? Cadê eu gosto de colocar o beta 1 aqui, né? Então, ó, vamos colocar. Gostaria de fazer um modelinho aqui, assim, né? Ó, então, gostaria de desenhar um modelo. Que o tempo vai ser beta 1 vezes, né? A distância, e o, o beta 2 que represente o modal, né? Assim, o modal, né? Assim, porque o tempo que a pessoa leva para se deslocar, ela não é só em função de distância, é em função do modal, né? Então, vamos ver se a gente consegue fazer aqui um modelo que represente isso. Dá para fazer? Óbvio, né, cara? Eu não ia preparar a planilha aqui se não desse para fazer. Porém, vamos voltar lá nas definições de variáveis. O modal aqui, tem quantos tipos de modal? Você tem 3 tipos, ou a pé, ou de carro, ou de moto, né? Olha só, isso aqui são variáveis de categoria, são variáveis categóricas. Você poderia, por exemplo, né, fazer assim, pé, carro e moto. A única coisa que você consegue ver aqui, né, é ver a média, né, então assim, em média 6 aqui, por tipo de modal, né? Então, deixa eu fazer aqui, né? Média 6, aqui para o critério aqui para por tipo de modal, né? Ô, Rodrigo, o que você está fazendo aqui, né? Ué, claro, né? Pé. Beleza. Então, o que você está vendo aqui? Nesse universo, em média, as pessoas que andam a pé leva 36 minutos, de carro 20, 25. Mas, não, nós queríamos uma função que explicasse geral, né? Como distância e modal interferem aí nesse tempo de deslocamento. Mas, assim, essas coisas aqui são variáveis categóricas, né? Como é que a gente trata variáveis categóricas num modelo de regressão? A gente trabalha aqui, né? Vou escrever aqui, né? Com que o modal é uma variável dummy, tá? Como é que a gente trabalha com variáveis? O que é uma variável dummy, né? Assim, um significa que ela está presente, né? Que a categoria está presente. E 0 significa que a categoria está ausente naquela distribuição. Então, olha só, eu vou fazer aqui, ó, duas coluninhas que representem o modal de viagem dessas pessoas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar assim, modal carro e o modal moto aqui. Por que você não vai colocar pé? Porque é o seguinte, ó, essa primeira pessoa, ela usou carro? Né? Não.
É segundo, usou carro? Não. Usou carro? Não. Usou carro? Ah, essa aqui usou carro? Sim. Então é 1. Tá vendo? Estou uma tabela aqui representa coisa. Ah, essa segunda usou... Essa última aqui usou carro? Não. Ela usou moto. Então, moto é carro? Não. Ah, então tá bom. Ela usou moto, essa última pessoa? Sim. Então, aqui no moto estou colocando 1 e 0 para tudo o resto, porque moto não é nem a pé, nem carro. Olha só. Então, essas variáveis de categoria, se você quiser avaliar o efeito delas sobre outra, é assim que você faz. Você trata isso como uma variável dummy, é o linguajar aqui, que é presença da categoria é 1, ausência é 0, né? E isso significa sempre em relação a alguma coisa. Qual que é a categoria de referência aqui que a gente está utilizando? É o a pé, né? Então, assim, você vê que não tem uma marcação aqui na base de dados se a pessoa está a pé, mas eu sei quem está a pé. Por quê? Se a pessoa não está nem de carro e nem de moto, ela está a pé, entendeu? Então, é por isso, tá? Essa é a forma de você tratar a coisa aqui. Olha só, vamos ver agora, você vai entender aqui, eu vou fazer um modelo de regressão agora aqui. A minha variável y vai ser o tempo, vai continuar sendo o tempo, e as variáveis x, então eu vou ter aqui, ó, vou ter distância, vou até escrever x1, carro x2 e moto vai ser x3, tá bom? Aí vamos ver o que acontece aqui com as variáveis, tá bom? Vou apagar aqui o meu... Você vê, né? Ó, se eu estiver usando esse modelo de regressão aqui, ó, eu estou quase acertando, né, para a galera que vai a pé, né? Agora, para os carros e moto, eu erro muito, né? Então, vamos ver aqui, né? É legal guardar esses números aqui, não? Vou copiar eles aqui, tá? O erro dos últimos dois aqui, tá? Vou deixar eles aqui, tá bom? Mas olha o erro total, né? Ó. Vou copiar esse erro total aqui, né? Lembrando, né, o que significa isso daqui? Eu estou usando a minha fórmula de previsão daquele modelo, primeiro modelo aqui, né, ó, modelo 1, tá? Essa fórmula de previsão aqui dos outros dados, né? Muito bem, então guardei aqui só como uma referência. Tá. Então, vem aqui dados, análise de dados, regressão. Meu intervalo y de entrada da galera aqui, tempo. Meu intervalo x vai ser distância, carro e moto. Bem, nova planilha, resíduos, vou deixar marcado aqui. Ok. Olha só, deixa eu só apagar isso aqui que eu tinha feito de teste. Só colocar aqui saída, modelo 1, e esse aqui vai ser o meu saída, modelo 2. Olha só, então, resumo da regressão. Não, olha o tal do R quadrado aqui, ó. 0,9. Opa, está acontecendo, né? E aí eu vou aqui, né, para os coeficientes. Para os coeficientes e os resíduos, tá? Vamos prestar atenção neles aqui. Mas primeiro vamos falar dos coeficientes. Olha só, então, lembrando, interseção é o tal do alfa, né? Sempre gosto de colocar o símbolo, né? Legal usar o símbolo. Que é o alfa. Tá? Tá? Então, esse aqui é o alfa. Interseção menos 5,6. Foi igual ao outro? Igual. Né? Aí, distância 12,4. Opa, tá igual o modelo. Só que tem mais duas coisas. Tem mais duas variáveis. Carro, que é o meu x2, e moto, que é o x3. E aí eles estão com um sinal negativo aqui, ó. Menos 73,6 e menos 155,4. Putz, olha só, né? Vamos ver o que isso significa, né? Eu vou pegar essa fórmula aqui. Então,
tempo é igual a menos 5,6 mais 12,4 vezes a distância, né? X1, aí menos 73,6 quando é carro, e menos 155,4 se for moto. Muito bom, né? Quando é moto. Eu vou pegar, então essa é a minha equação, lembra? Isso daqui, ó, a tabela é a equação, tá só escrito diferente. Eu vou colocar aqui no meu modelo 2, tá bom? Tá. E vou colocar aqui. Eita, né? Olha só. Vou colocar aqui, tá bom? Vou colocar. Para que eu vou colocar aqui? Para calcular agora o meu y chapéu com a nova equação de regressão, né? Como é que é essa equação? Ela é menos 5,6 aí mais 12,4 vezes distância, mais aí o que é? Menos 73,6 vezes carro, aqui ó, tá vendo? Estou colocando aqui, mais aí menos 155,4 vezes moto, tá bom? Então, olha só, a minha previsão para essa pessoa aqui, para a primeira, vai ser exatamente a mesma que era antes daquele modelo agora, ó, 19,2, né? Por quê? Porque tanto carro quanto moto para elas são variáveis que estão zeradas aqui, são variáveis x que são zero, né? Então, olha só, 19,2. E aí eu vou arrastar para baixo aqui. Muito bem. Olha só, cara. O meu erro aqui, né, até coincidentemente ele tá dando 98, né? E o meu erro aqui para essas duas previsões, considerando o modal, é zero. Isso tem razão de ser, tá? Porque aqui eu estou só com uma observação de cada variável dessa, então ela vai estimar um efeito aqui bastante preciso para a influência dessa variável, né? Isso tem alguns problemas, já vou começar a comentar sobre isso também. Mas, ó, veja aqui que eu tenho uma fórmula agora que são vários parâmetros, né? Então, meu beta 1 da distância é 12,4, o meu beta 2 do carro é menos 73,6. Então, isso são meus parâmetros. O que significa esses parâmetros aqui, né? Como é que eu interpretaria? Então, assim, olha, para esse modelo aqui, eu conseguiria fazer as seguintes inferências. Olha, o parâmetro 12,4 para a distância significa que, em média, cada quilômetro de deslocamento leva 12,4 minutos. Entendeu? Aí, ó, o parâmetro menos 73,6 para carro significa que, em média, o modal carro gera uma economia de tempo de 73,6 minutos. Ou então a viagem fica mais curta em 73,6 minutos quando feita de carro. E o que significa o treco aqui de moto, né? Menos 155,4 para a moto significa exatamente a mesma coisa, tá bom? Só inverter aqui e colocar o 55,4 minutos. E, olha só, quando eu estava vendo agora, né, ó, a relação só entre distância e tempo, eu estava vendo uma relação muito pobre entre essas variáveis, uma relação praticamente inexistente, né, uma relação,
uma correlação muito baixa. Agora eu vou fazer aqui, ó, uma correlação, um gráfico de x e y entre o meu tempo, que eu vou chamar aqui, né, de, de tempo previsto, ou seja, o meu y chapéu, e aqui vai ser o meu tempo, tá? Então, vou até colocar aqui, ó, o tempo previsto e o tempo. E eu vou tirar todos esses dados aqui e vou no final, né? Só para não apagar todos os dados. Só remover a série. Adicionar, que vai ser minha variável x agora, vai ser o meu tempo, né? Então, aqui o meu tempo em minutos, e aí o meu y vai ser o meu y chapéu. 7, né? Aqui. Olha só, bonitinho. Tá vendo? Então, aí eu vou mais uma coisa aqui, ó, adicionar a linha de tendência e eu vou pedir o tal do inserir R quadrado aqui, quer ver? A gente vê. Exibir valor de R quadrado no gráfico. Vou dar um zoom. Zero nove nove cinco, ou seja, a relação entre meu tempo previsto e o tempo real é altíssima, né? Que é exatamente, ó, esse valor aqui, 0,995, é exatamente este R quadrado aqui, ó. Então, o que significa o R quadrado no modelo de regressão? Ele é a correlação ao quadrado entre o meu y previsto e o meu y real, né? Então, aqui, ó, quando eu estou utilizando distância, tempo, distância e o modal carro ou moto para explicar o tempo de deslocamento, eu estou obtendo uma explicação de 90% da variação do tempo. Bom, então, um poder de explicação altíssimo aqui, tá bom? Mas, Rodolfo, o que é um R quadrado alto ou baixo? Cara, depende. Né? Para muita coisa, um R quadrado de 50% já é excelente, né? Já trabalhei com modelos de 70%, excelente também, né? Para muita coisa, um 40%, 45%, 50%, nossa, já está perfeito, com um monte de variável lá, tá bom? Agora, vamos interpretar as coisas aqui e sofisticar um pouquinho mais, tá? De novo, aqui, pô, o básico do básico para aprender um pouquinho dessa interpretação de dados. Gerou um modelo. Ah, nossa, o R quadrado deu alto, que lindo, maravilhoso, né? Calma lá, né, jovem? Calma lá, né? Uma coisa que você tem que olhar é isso daqui, ó, tá? Essa coluninha aqui. O que é isso? Tá? Isso aqui esse valor de P aqui é como se fosse tentar explicar da forma mais simples possível, tá? É como se você estivesse falando da tal, como é que é? Do nível de confiança do número, etc. Bom, enfim, como é que você interpreta esses dados? Tá? O ideal é quando você olha para este valor de P, né, ele esteja o mais perto do zero possível. O que significa isso? Né? Esse valor de P é tido como a probabilidade do parâmetro ser zero.
parâmetro estimado, né? Então, o que está dizendo aqui, né? Então, assim, olha, que esse efeito da moto de menos 1,55 minutos, para esse conjunto de dados aí, isso tem uma chance de, uma probabilidade de 5,6% desse efeito ser zero, ou seja, isso ser só uma coincidência estatística. Tá? Assim, no padrão científico, você espera sempre que... Espera não, né? Você considera que aquela variável merece ser utilizada em uma equação de regressão quando o valor de P aqui é menor ou igual a 0,05. Um padrão que é considerado aceito. Tá? Então, aqui, ó, sendo bem sincero, você teria que... É que, assim, os dados aqui são... esse valor de P, tá? Ele é calculado também com base no tamanho da amostra. Se uma amostra com números maiores, você tem um P que vai servir melhor você analisar. Aqui são muito poucos dados, isso nem vale a pena ser analisado. Daqui a pouco a gente vai lá com mais variáveis, que aí a gente consegue ter uma interpretação melhor desses números, tá bom? Mas vamos lá. Aqui, a gente está pegando... eu até perdi o raciocínio. Estava falando mesmo? Tá, aqui o valor de P você sempre... lembrei. Aqui, então, você praticamente desconsidera... Apesar desse modelo ter uma explicação boa, né, 90,95% da variabilidade, tem tanto pouco registro que os parâmetros estimados praticamente não servem, né? Assim, esse aqui não serve, esse aqui, o outro não serve. Então, você teria que tirar essas informações aqui. Eles estão falando, olha, tire essas variáveis do seu modelo, porque elas não são estatisticamente significantes para você levá-las em consideração, tá? Então, muito cuidado quando você está desenvolvendo aqui modelos, né, de regressão, com essa significância de parâmetros. Lá no RStudio, daqui a pouco a gente vai para lá, você já pede para o software, né, para ele limpar variáveis que são estatisticamente insignificantes. E aí você pode dar o parâmetro, eu quero 5%, né, 5% de probabilidade, ou eu quero ou 10%, às vezes é aceito, dependendo do que você está estudando. Enfim, e aí eu faço isso lá no R, que é melhor, mas assim, aí o modelo já vem final, já vem sem as variáveis que não sustentam esse teste estatístico, tá bom? Então, próximo corte aqui do vídeo, eu vou colocar uma base mais ampla, né? Uma base lá para ser importada no R, e fazer um modelo de regressão já pedindo às vezes assim, para limpar as variáveis que não são estatisticamente significantes, tá bom? Então aqui a gente já trabalhou com variáveis dummy, né? Então a gente daqui a pouco vai trabalhar tudo junto. E a significância dos parâmetros. Aí lá no R a gente vai ver como que limpa esses dados e tal, para já ficar uma coisa bonitinha. Tá bom? Então, é isso. Daqui a pouco eu volto aí para a terceira e última parte, que aí vai ser lá no R, tá bom? Então tá. Já voltamos. Vou parar a gravação. Cadê? Aqui. Vai transcrever. Para. Até logo. Oi. Vou começar a gravação aqui da nossa última parte. Eu notei, né? Eu já tinha feito quase tudo. Aí eu notei que eu não compartilho a tela. Estava falando aqui sem a tela compartilhada, né? E a gente vai fazer a coisa aqui agora no R, né? Então, como é que a gente vai fazer esses modelos de regressão aqui no R e tal? Por quê, né? Olha só, deixa eu abrir aqui um Excel, né? Vou abrir o Excel
trânsito mesmo, rapidão. Seguinte, tá, só para explicar algumas limitações aqui. Então, você tem aqui uma variável y, x1 e tal. Vamos pensar no seguinte, ó, quer ver? Eu vou preencher aqui rapidão, tá? 9, 10, qualquer valor aqui, só para mostrar uma coisa, tá? O Excel, por que é bom fazer essas coisas mais pesadas de estatística num software que não seja, né, não seja o Excel, seja uma coisa mais robusta, né? Primeira coisa, né? Aqui, como eu falei no Excel, você não consegue filtrar os coeficientes significantes, você fica uma coisa ali que tem que ficar fazendo na mão umas coisas que são extremamente chatas de serem feitas, né? E você tem uma limitação aqui, né? Pô, o Excel ele não é bem para isso, né? Então, assim, vou fazer uma regressão aqui, né? Eu coloquei um monte de variáveis aqui, tipo, só como exemplo, não. Então, meu intervalo y de entrada é esse cara aqui, e meus dados têm cabeçalho, né? Então, flag aqui rótulos, e aqui eu tenho 18 variáveis x, né? Vou colocar aqui, tá, ok. Olha só, dá um aviso aqui, né? Regressão. O intervalo x não pode conter mais de 16 variáveis, colunas. Então, é uma baita limitação isso, né? Por quê? Pensa que se você tem uma variável de categoria que tem 4 níveis, né? Então, você está falando lá, pegar aquele dado de mobilidade, por exemplo, que você tem, só para deixar claro isso, né? Vamos explicar. Então, você está analisando lá o tempo de deslocamento de uma forma séria e tal, e aí você tem lá modal, né? Você tem a pé, você tem carro, você tem, vamos dizer assim, né? Ônibus, você tem trem, metrô, por exemplo, e diversas combinações, né? Por exemplo, você tem trem mais metrô. Você pode ter, além disso daqui, né? Você pode ter carro por app, né? Bicicleta, não, bicicleta. Então, olha só, você já tem, cara, sem contar aqui as diversas combinações, carro mais ônibus, não sei o que e tal, você já tem sete possibilidades. Isso vira, num banco de dados, 6 variáveis dummy, né? Então, se você só pode usar 16 variáveis no Excel, cara, dependendo dessas categorias aqui, você nem consegue fazer análise, tá? Então, ainda mais se você vai cruzar isso com outras coisas, com região, então é muito limitado. Os softwares aqui de análise de dados, eles não têm essa limitação. Você consegue colocar um caminhão de variáveis aqui, o processamento é muito mais rápido, enfim, né? Você consegue fazer, dar uma sofisticação estatística mais rápida, né, para a coisa, sem precisar ficar fazendo coisa manual, tá bom? Eu vou fazer o básico aqui, tá? Eu vou importar uma data frame aqui que eu deixei pronta, ó, Port Dataset for Excel, que é uma base lá que eu deixei preparada com alguns dados de localização lá dos distritos, né? Então, o que tem? Tem o distrito, aí qualquer aquela região do distrito, tá? Leste 1, Oeste, Norte 2, população do distrito. Aí eu peguei aqui, ó, para a gente analisar a quantidade de academias que tem no distrito, tá bom? Aí, a área do distrito, né, quilômetro quadrado. Aí, vou analisar esse indicador aqui, ó, academias per capita, tá? Então, eu vou fazer um modelo de regressão que me explique quantas academias por pessoa tem num determinado distrito, tá? Ver se as condições ali do distrito me ajudam a explicar esse número, né? Vamos só dar uma navegada aqui, ó, você vê que aparentemente aqui, ó, Alto de Pinheiros, né? 1,47. Acho que uma academia a cada 100 pessoas, 1.000 pessoas, né? Essa densidade aí que eu coloquei. Enfim, é bastante coisa, né? Ó, tá.
que é o maior número aí, é o de Alto de Pinheiros. Então, tem um outro número aqui maior, 1,95. Vou ver aqui, mas tem Itaim Bibi, olha só. Enfim, tá, um número aí. Aí tem aqui, né, academias per capita, aí tem as regiões categorizadas. Eu já deixei as DAMs formadas aqui, né, ó. Então, leste 1, oeste, norte 2, sul. A única categoria que não está presente aqui é o centro, que é a referência, tá? Então não precisa pôr, tal. Aí, renda familiar, renda formal e a densidade demográfica daquele distrito, então a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. E, por último, ali aquele indicador de homicídios no distrito, tá? Homicídios a cada 1.000 pessoas, né? Bom, seguinte, vou, então, importar essa base de dados aqui. Expliquei. Tá, só uma explicação, tá? Eu vou deixar isso disponível para vocês reproduzirem no R. Essa renda familiar aqui, eu tirei ela da pesquisa Origem e Destino. Eu ainda não fiz um tratamento final nela, tá? Então, os dados aqui eles podem ter alguma inconsistência, mas está fazendo sentido, tá? Então, diante de histórico, de tudo que eu já vi, assim, enfim, vou deixar o dado aí, tá? Vou importar aqui para o Excel, beleza. Então, importei aqui minha data frame dados com todas essas coisas. Agora, como é que você faz isso, né? Agora, como é que você gera um modelo de regressão aqui no R? Diferente do Excel, que você iria em dados, análise de dados, regressão, tal. Tem que programar, né, aqui no R. Então, o que é o programar? Escrever um script aqui. Eu já deixei o script pronto. Na verdade, o script é bem simples, tá? Seguinte, é diferente, né? Aqueles scripts lá das requisições do Google Maps são mais complicados. O script é bem simples. Entender, vou explicar aqui, ó, tá? Ó, estou criando um objeto chamado modelo underline regressão. O que é esse objeto? É um objeto que ele é criado com a função LM. O que é LM? Linear Model, né? Então, um modelo linear, então uma regressão linear. Tá? E aí, ele tem essa sintaxe aqui, ó. A variável y, aquilo que você quer explicar, prever, logo depois do abre parênteses, né? Então, estou colocando assim, ó, academias per capita, aí, ó, til, né? Espacinho til, então til, né? Aí você coloca tudo que é variável x que você quer usar no teu modelo. E você vê que, ó, você coloca a variável mais, né? Aí depois mais. Eu coloquei todas que tem aqui, ó, depois do academia per capita, tá? Ó, tudo que está aqui depois. Olha só, lembre-se, cara, nome importa. Ó, eu vou mudar aqui, ó, vou colocar só a letra em maiúscula aqui, ó, da variável oeste, você vai ver que vai dar erro. Olha lá, objeto oeste não encontrado. Então, cara, tem que tomar cuidado, tem que escrever o nome do variável igualzinho tá lá, entendeu? Senão, não vai dar, cara, né? Beleza, vou criar aqui um modelo de regressão. Tá. Ele criou, né? Criou um objeto. Cara, esse objeto tem um monte de coisa dentro. Você vai ver, ó, esse objeto aqui, né, uma lista de um zilhão de coisas. Primeira coisa que tem aqui, ó, coeficientes. O que são os coeficientes? São os parâmetros estimados. Então, aqui ó, tem o intercept, né, o alfa. Aí tem aqui, ó, beta 1, x1, beta 2, x2, né? Então, os coeficientes estimados aqui, né? Ó, Aí os resíduos, né? Que é aquela conta, o previsto menos o real, né? O real menos o previsto e tal. Então, cara, tem assim, ó, tem esse fitted values. O que é o fitted values? É o Y chapéu, né? É o previsto, né? Enfim, cara, tem aqui, vou me atentar aqui ele deixa aqui, né, o registro da fórmula, né, ó, que você usou, né, tal. Enfim, cara, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou usar a função summary, modelo, regressão, tá? Que ele vai trazer que a gente quer ver. Ó, summary. Ele fala qual foi o comando tal, aí ele está dizendo aqui, ó, olha,
coeficientes. Intercept, né, o alfa. Tá? Todos os coeficientes aqui, ó. E você vê que ele traz aqui o tal daquele p-value lá, né, ó, a probabilidade desse coeficiente ser zero, né, ou seja, dele não ter efeito nenhum. E ele marca aqui, né, ó, com os asteriscos, aqueles que são, então, né, a probabilidade bem baixinha, ou seja, cara, esses coeficientes, eles são realmente significantes do ponto de vista estatístico para você explicar a tua variável y, entendeu? Então, assim, isso aqui não é uma sujeira estatística, não é um acaso, né? E aí, ó, tem uma coisa aqui, ó. Múltipla R squared, ou seja, R quadrado, tá? Então, qual que é o R quadrado desse modelo aqui? 65,94. Pô, estou explicando, cara, 66% da existência, né, de academias na cidade, né? É muito louco isso, né? Então, se você me falar as características de um lugar, eu te digo com bastante segurança que vai ter um certo número de academias naquele bairro e eu vou acertar, né? Então, se tivesse um Sporting Bet de você adivinhar quantos varejos de uma característica específica tem num distrito em São Paulo, você poderia fazer um modelo para isso, né? Gente, não estou defendendo a aposta, hein, pelo amor de Deus, cara. E o seguinte, bom, mas no R, qual que é a vantagem de fazer isso aqui no R, né? É exatamente você, com os passos aqui, você limpar o seu modelo, deixando só as variáveis que são estatisticamente significantes, né? Que você, para né, não precisar ficar fazendo as coisas no braço. Bom, vou deixar aqui o script que cria a coisa é esse aqui, né? Ó, modelo significante, né? É igual ao quê? Então, estou criando um novo modelo, tá bom? Criando um novo modelo. É a função step, e aí eu coloco aqui, ó, o meu modelo regressão, tá, esse lado escrito errado aqui já ia dar pau, né? Modelo regressão. Aí eu tenho que colocar esse negócio aqui, ó, direction igual both, né? Para a sintaxe aqui do negócio. Ó, ele criou aqui, ó, modelo significante. Você vai ver que, né, que antes, quando eu dei o summary aqui do, do modelo de regressão, ó, estão todas as variáveis aqui, né? Então, quantas variáveis tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 variáveis no meu modelo. Vamos ver agora quantas variáveis tem no meu modelo, vamos dizer assim, reduzido, né? Meu modelo fit. Vou colocar summary, modelo significante. Bom, olha só, então de 12 variáveis desceu para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, caiu pela metade o número de variáveis, né? E aí, ó, as interpretações, né? Olha só, isso aqui é o parâmetro estimado, né? Vamos ver os coeficientes, ó. Coeficientes, ó. Olha só, os coeficientes, vamos ver o sentido deles aqui, né? Ó, só o sinal para a gente ficar mais... Uma discussão rápida, vai. Sinal negativo. Então, sinal negativo quer dizer que isso afeta para baixo a variável que você está explicando. Então, essa quantidade de academias per capita que existe num determinado distrito, lá na região norte 2, lá é bem para baixo, é menos 3, né, esse indicador aqui, para baixo. Então, lá na região tem muito menos. No sul, 2 também, né, ó,
menos 1,95. No leste 2 também tem muito menos. Então, no resto da cidade, então, tudo isso em relação a quê? Em relação ao centro, tá? Que é a categoria de referência aqui. Então, tanto faz, mais ou menos, se é oeste, sul 1, centro e tal, é tudo meio parecido em relação a essa característica. Agora, quando eu vou olhar para as outras variáveis, olha lá, renda familiar, né, e renda formal, do trabalho formal. As duas variáveis com sinal positivo, ou seja, bairros, né, os distritos onde a renda familiar é maior e a renda do trabalho formal é maior, você tem mais academias por pessoa. O que isso significa? Bom, parece que é um tipo de serviço que vem com o aumento de rendimento das famílias e das pessoas, né? E o último indicador aqui, ó, homicídios, né? Então, homicídios por 1.000 habitantes, isso aqui joga para baixo, né? O número de academias. Então, aparentemente, bairros aí mais perigosos têm menos academias, né? Isso também aqui tem uma relação com outras coisas, mas, enfim, estou usando essas variáveis para explicar e o poder explicativo está bem bom, né? Estamos aqui com o R quadrado. Olha só, esse número é muito bom. Eu tinha colocado 16 variáveis para explicar uma. Com esse modelo final aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis, eu estou com um R quadrado de 65,22. Quanto que era meu R quadrado antes? Quem lembra aí? Summary, modelo regressão, 65,22 com 65,94. Cara, eu tirei uma cacetada de variável e não perdi explicação nenhuma. Né? Então, meu, tá, é isso. Né? Então, eu vou. Só para você pegar aqui uma coisa, ó, deixei pronto uma coisite aqui. Ó, deixar um plot. O que eu vou plotar aqui? Estou plotando dados academias per capita, né? Então, a coluna lá, os dados de academia per capita da minha data-frame dados, com o quê? O modelo significante, o fitted values, ou seja, os valores previstos, tá bom? Olha só, eu vou dar um enter aqui, então você pode dar certo. Gerou um gráfico aqui. Parece nada, né? Mas vamos dar um aumentar aqui, ó. Olha só. Olha só como esse modelo de regressão, aparentemente ele tá legal, né? Ó. Então você tem aqui, ó, vou dar um copy imagem aqui, ó. Então, só para a gente olhar ele, vou botar ele aqui. Olhar especial. Só para conseguir escrever nele. Então, olha só. Tá? Isso aqui, ó. Tá? Desenhar. Olha só. Né? A previsão de uma coisa tá legal, né? Porque os dados estão, a correlação, isso aqui é o meu R quadrado lá de 65%, né? Ó, você vê que os dados estão, o previsto com o real tem uma correlação alta, né? Então, aparentemente, é um bom modelo para isso, tá bom? Enfim, pessoal, é isso aqui para esse conteúdo aqui de regressão no R, tá? Essa interface aqui do R, né, assim, para você extrair os coeficientes e tal, eu confesso que eu não sou muito fã, né? Mas, assim, você pode ficar aqui, né, o modelo significante e tal. Aqui que eu quero, eu quero ver os coeficientes. Tá. Então, aí ele vai me dar aqui, né, os coeficientes e tal. Enfim, né, cara, tipo, às vezes tem, como é que eu tiro isso aqui daqui? Sei lá, cara, você pode exportar isso de algum jeito, tal, uma pesquisada aqui, mas você gasta muito menos tempo fazendo esse tipo
de análise num R ou num outro sistema aí qualquer que tenha esse tipo de funcionalidade, tá bom? E aqui você ainda pode fazer todos aqueles testes de, de premissas da técnica, né? As normalidades dos resíduos, não sei o que lá e tal. Eu não vou entrar muito nessas coisas, porque, cara, fica muito maçante. O ideal aqui é te familiarizar só com o princípio da coisa. Ah, pô, que legal, sai assim, sai assado, o que que isso significa, e por aí vamos, tá bom? Ah, é isso, encerrar aqui por hoje. Eu vou deixar a base de dados disponível. O, tanto no Excel quanto aqui os scripts que você fazer no R. Faça o passo a passo, faz lá no Excel todas as coisas, gera um modelinho, etc. e tal. Na próxima semana, não sei se eu vou colocar na sexta conteúdo, porque vai ser Páscoa. Acho que eu vou descansar. Mas é isso, aí vai ser regressão logística, uma coisa legal também, tá bom? É isso aí, vou encerrar a gravação. Cadê, meu? Vou voltar lá. Cara, preciso voltar, meu. Cadê? Aqui. Onde é que eu tô? Parar de compartilhar. Tá bom. Encerrando a gravação. Até logo.